Olá, você vai assistir agora a gravação de um encontro que aconteceu no dia 7 de junho de 2023. Nele a gente conversou sobre relacionamentos, que foi, na verdade, o assunto geral da nossa conferência, da nossa quarta conferência internacional Um Curso em Milagres, que aconteceu no fim de semana anterior a essa reunião. Nós tivemos uma conversa muito gostosa que eu tenho certeza que pode ser útil para todo mundo. E então a gente pede para que você nos ajude a levar essa mensagem, essa leveza com que nós conversamos, a mais pessoas e né, dando uma força para a gente, dando um joinha, fazendo um comentário, se inscrevendo no canal e aceite nossa gratidão. Boa noite a todos. Estamos começando mais um bate-papo aqui sobre um curso em milagres e a gente é, ficou de conversar sobre relacionamentos porque foi o tema da nossa quarta conferência internacional que aconteceu neste final de semana. Então, a gente vai reforçar esse assunto, conversar mais um pouco, porque ele é, na verdade, o a matéria-prima, o recurso didático para a gente se autoconhecer, não é? Então, a gente tem aqui também o Gustavo, que estava lá, a Adri, a Flora, e a gente vai conversar, vamos falar. Primeiro, eu acho que a gente pode chamar atenção, né? Porque nós falamos sempre sobre a mesma coisa lá, né? Relacionamentos, mas de formas diferentes. Foi muito gostoso, porque cada palestrante falou de uma forma diferente. Então, por exemplo, o Martim, né? A Ing começou, a Ing foi a nossa primeira palestrante e ela começou falando a respeito de uma coisa muito assim profunda e básica ao mesmo tempo, não é? Que é a cura dos relacionamentos e de que forma que o curso fala isso? Fala que essa cura precisa, né? Ser ou fica muito mais fácil quando a gente usa o instante santo, né? O tempo todo. Depois o Martim, eu não sei como fala o sobrenome dele, eu falo Miraio, mas não é, ele falou, não sei como fala, né? Mas aí o Martim é um rapaz super fofo, todo mundo gostou muito dele. Aí ele falou que assim, a gente olha para os relacionamentos e escolhe, né? Céu e inferno, tá certo? Mas o que a gente precisa mesmo é ter consciência dessa escolha. A gente ainda vai escolher o inferno muitas vezes, porque a gente precisa toda aquela dinâmica, né, mental que nós temos de escolhermos nos vitimar, e etc, etc, né? E a gente teve o Carlos Dosualdo, que entrou bem na metafísica do curso, bem, assim, ele não fala muito de forma prática, mas ele mostra para a gente, né, o que está acontecendo na mente. E assim, o que o curso diz? Olha, tudo neste mundo, tudo, absolutamente tudo, né, foi feito para provar que a ilusão existe e a felicidade ou a paz total e duradoura não é possível neste mundo, mas a gente se prepara no mundo para isso acontecer. Então, nós chegamos até o que a gente pode chamar de mundo feliz do Espírito Santo. O Carlos do Oswaldo fala que é uma tendência a, a um nível de quase sem medo, certo? Enfim, para falar a mesma coisa de formas diferentes. E depois a gente teve também o Piquet Miss Beat, que é um fofo, né? Que ele demonstra que a gente pode ficar em paz aqui, né? O tempo todo olhando para isso, não levando esse mundo muito a sério. Nós tivemos também, então, o casal português, que eles são mais do que fofos, né? Cristina e Luiz, que conversaram de uma forma muito gostosa com a gente, né? A respeito da gente, do relacionamento que a gente tem com a gente mesma, certo?
E depois, e também tive eu que estava falando sobre a confusão, né, que a gente tem, que muitos estudantes, alunos meus, né, têm sobre relacionamento curado, não é? Então, a gente pode conversar sobre tudo isso que eu estou expondo aqui para vocês, mas, assim, eu até quero que todo mundo dê um palpitezinho aqui. O Gustavo entrou? Gustavo? Consegue falar um oi? Eu A não sei. Terezinha também estava lá. Ai, cadê? Eu não vi. É que eu só vi o Gustavo entrando, gente. Eu nem vi mais outras pessoas, mas enfim. Acho que o Gustavo não está conseguindo falar aqui com a gente. Mas, né, enfim, foi uma honra tremenda receber todo mundo, sabe? Uma baita honra para mim, né? Cada um com o seu jeitinho lá e com a sua contribuição foi muito, muito legal. Bom, tem alguma coisa que vocês acham que a gente poderia conversar, né? Principalmente vocês que não estavam lá e acham que a gente podia explorar um pouquinho mais, né? Isso é extremamente importante para todos. Oi, Flávio. É, Maria Amélia, eu tenho bastante curiosidade, interesse nesse tema do relacionamento curado, como você mencionou, até porque às vezes eu acho que eu faço bastante confusão em relação à vivência do relacionamento santo. O que que é isso, né, de relacionamento Uhum, santo? uhum. Se o relacionamento santo ele faz parte, ele pode fazer parte da nossa experiência num relacionamento com um irmão, ou se não, né? Eu tenho um pouco de dúvida em relação a isso, assim. Então, se você puder esclarecer. Não, tá joia. Obrigada, Flávio. Eu agradeço muito, porque assim, ó, por mais que a gente explore, né, várias coisas no curso, porque, lógico, ego é ego, né, gente? E ele tá, assim, 100% medo. Então, ele acaba desligando, fazendo com que a gente se desvie, né? É assim, é importante que a gente se lembre que a cura dos relacionamentos, ela é feita, né, ou para termos um relacionamento santo, né, ela é feita nos detalhes dos relacionamentos, tá? Então, a gente vai fazendo isso aos poucos, porque antes de falar isso, vamos pensar. Por que que relacionamentos são, então, um recurso didático que o autor do curso apresenta para a gente se autoconhecer, tá? Se a gente pensar, olha só, uma mente egóica, uma mente, ok? Ou uma ideia que surgiu, né? Uma ideia, ela surgiu e desapareceu, mas esse surgimento fez com que, né? Assim, a gente realmente acreditasse que nós temos então milhares de nós, tá? Milhares de outras partes de nós. Então, não tem muito jeito, porque como a minha crença é muito grande que eu sou eu e você é você, então, eu não tenho outro jeito de me conhecer a não ser olhando para você e reconhecendo, não é, que essa é a minha projeção. Por isso que relacionamentos, não é, são a base de tudo que o curso apresenta para a gente se autoconhecer. Então, é o relacionamento com pessoas, o relacionamento com situações, que foi uma das coisas que as pessoas perguntaram lá, né? Como que o curso fala que uma situação é um relacionamento? É um relacionamento porque a partir do momento em que eu tenho um conjunto de pensamentos que define alguma coisa, eu já tenho uma relação com essa coisa que eu defino. Então, eu tenho tudo para nós é relacionamento, tá? As situações, elas podem servir muito para a gente se autoconhecer. A gente sabe disso, tá? Então, por isso que relacionamentos é o recurso didático desse curso, tá certo? Bom, aí nós vamos lá. Então, vejam, como a base de tudo, né, de todos os nossos, de tudo que a gente vê aqui é separação, essa base, então, é assim, eu sou diferente de você. Muito escondido na nossa mente está assim, ó, eu sou melhor que o Flávio, óbvio,
óbvio. Mas daí, de repente, dá uma camuflada, porque o ego também é duro, né? Então ele fala assim: o Flávio, de repente, eu posso olhar assim, ah, não. O Flávio é muito melhor do que eu, sabe? Nossa, ele tem tanta coisa, ele é muito mais legal, ele é muito mais inteligente, ele é isso, ele é aquilo, blá, blá, blá. Daí a pouco dá uma olhada e fala, não, aí eu tenho que procurar outra pessoa para ser pior do que eu. Tá? Então, esse movimento de precisar de alguma coisa pior do que eu, né, que é uma relação, certo? Então, esse movimento, ele é assim proposital para que a gente fique, óbvio, o curso que explica isso para nós, né? Para que a gente fique bem na fita com Deus e na punição que a gente acredita que vai ter, né, no juízo final, sei lá quando. Então, essa punição vai para o outro, não para mim. Tá bom? Então, mesmo que eu ache que o Flávio é muito melhor que eu vou procurar alguém pior, tá? E muda, né? E muda, vai mudando. De vez em quando eu sou melhor, de vez em quando eu sou pior, de vez em quando eu sou melhor, de vez em quando eu sou pior, porque é isso mesmo, tá? É assim que funciona. Então, por que eu tenho que achar, por que eu tenho que ver essa diferença entre nós, certo? Entre mim e Flávio, entre mim e qualquer um, certo? Porque eu tenho que ver essa diferença, aí para manter o sistema de pensamento do ego, então eu vou revertendo isso, eu vou mudando isso, achando a minha igualdade com o Flávio. Só que essa igualdade, ela não é na forma, ok? A forma, eu vou achando essa igualdade assim, né? Então, nos detalhes. Eu vou. Ah, é o Gustavo que está aqui. Aqui diz que o anfitrião não está permitindo som. Rodrigo, depois você vê isso? Eu também estou sem liberar a imagem. Não sei como funciona, o Rodrigo ajuda. Então, olha só. Vamos lá, Flávio. Aí, essa. Então, a diferença, por exemplo, vamos supor que neste momento eu sou muito mais legal do que o Flávio. E aí, que eu acho, né? Porque muda, tá? Mas assim, nesse momento eu falo assim: olha, você quer saber? O Flávio é muito chato, sabe? Ele é muito chato. E aí vai ficando aquele negócio. E o Flávio é muito chato. E então eu vou vendo, eu vou descobrindo que ver essa chatice no Flávio me faz mal. Quando eu começo a olhar para dentro, que eu percebo que os meus julgamentos em relação a qualquer um, os meus julgamentos condenativos, tá? Não julgar é impossível neste mundo, porque é um mundo de julgamento. Mas o meu julgamento condenativo me faz mal. Aí então eu entro com uma parte teórica e vejo assim: por acaso eu também tenho chatice? Né? Por acaso eu tenho chatice? Não tem como não ter. Ah, então não tem. Mesmo porque todo mundo tem tudo, certo? Bastou achar que tem um corpinho, todo mundo tem tudo, tá? Então, aí eu vou assim, aceitando que eu também tenho chatice. Daí vai passando, e eu sou obrigada a conviver com o Flávio, tá? Então, eu sou casada com ele, eu sou obrigada a viver ali. Aí eu vou olhando para isso e vou pensando, bom, peraí, com o Flávio eu não posso fazer nada, tá? Mas comigo eu posso fazer tudo. Então, eu posso, assim, quem está incomodado com a chatice do Flávio? Sou eu, tá? Então, eu vou olhar para dentro e vou ver isso. Aí eu vou olhar, eu aceito que eu também tenho chatice, tá? Eu aceito que as coisas estão. Aliás, que eu também tenho chatice e que, é assim, o Flávio, na verdade, mais para frente eu vou vendo isso, tá? Ele está me mostrando um conteúdo de chatice para mim, ok? Eu dei só como chama, um exemplo de chatice, mas a gente pode falar de um exemplo, por exemplo, de violência, tá? Vamos supor que o Flávio seja muito violento. E aí assim, aí com a chatice dele eu vou dar um jeito de conviver, mas com a violência eu não preciso, tá? Eu não preciso. Eu tenho violência? Claro que tenho. Eu posso não chegar a externar uma violência, mas eu não tenho como dizer que eu não tenho pensamentos violentos.
porque todo mundo tem tudo. Então, eu vou curando a minha própria mente, eu vou curando a minha, como fala? É, o, é, a característica que eu nego em mim e que eu estou vendo lá, né? Eu vou curando, e essa é uma haste, é um pedacinho do nosso relacionamento. Estou falando meio do Flávio, tá? Então é um pedacinho. Aí vai chegando uma hora em que vai parecer até que o Flávio mudou, sabe? Para mim, né? Para mim. Então vai parecer. Até é possível, lógico, o Flávio mudar, é possível ele ter outro comportamento e tudo mais, mas não é esse o foco, tá bom? Nunca é esse. Aí o Gustavo, né? Então, aí, assim, não é esse o foco. O foco sou eu olhar para dentro e olhar, perceber isso aí, e essa dificuldade que eu tenho neste relacionamento. Ok? Depois tem outras, depois tem outra, depois tem outra, e nós vamos olhando para todas elas. Chega uma hora em que nós podemos pensar que o relacionamento está curado, né? Porque eu já tenho assim, uma paz muito grande nessa convivência. Eu já não tenho mais problemas em conviver com isso. Só que a confusão que eu quis falar lá na conferência é, é assim, aí todo mundo acha que, por exemplo, então tá. Então eu tinha um casamento infernal com o Flávio, agora a gente vive num relacionamento curado e pronto, a minha mente está curada. Não é isso. Mas olha só, o meu relacionamento curado com o Flávio vai servir de base concreta, de base assim aberta para que o Espírito Santo use esse relacionamento, tá? Como assim e fazendo com todos os outros, nós vamos fazendo com que todos os outros relacionamentos, nosso, meu e do Flávio, tá? Vão acontecendo, vão se curando também. Então, não é que o relacionamento curado, ele vai, pronto, acabou, minha mente está curada, tá? Mas ele é um instrumento muito, muito importante para o Espírito Santo, tá? Para que outras curas vão acontecendo até que eu acredite, até que eu aceite que tudo, absolutamente tudo, é uma projeção minha. Aí, neste momento, nesse sentido, ele é o grande instrumento de um curso em milagres, né? Ele é o grande instrumento do Espírito Santo para que a gente cure as nossas mentes, certo? Então, aí, até chegarmos no mundo feliz, que é um estado mental onde a gente sabe, né? A gente, assim, percebe de forma de forma inteira, não é? Que tudo é uma projeção e que sendo só uma projeção não tem problema nenhum, né? Então o mundo não muda, né? As coisas vão acontecendo e o mundo não muda. Melhorou, Flávio? Não, perfeito, acho que está bem mais claro assim, e eu também percebo uma coisa que você sempre fala também, que é a importância da gente ser gentil com a gente mesmo, né? Porque eu vejo muito em relacionamentos próximos meus, assim, que às vezes não é que os relacionamentos tenham mudado, mas eu percebo como conteúdos da minha mente têm vindo mais à tona em termos de ciúmes, de apegos, de controle, e eu vejo e falo, nossa, isso estava aqui, né? Esse ciúme estava aqui que eu achei que eu tinha curado, né? Tão esperto, né? Mas não, tá lá ainda. E às vezes eu falo para mim mesmo, né? Tento lembrar para mim mesmo dessa importância da gente primeiro perceber o que está sentindo, acolher o que está sentindo, pedir a ajuda do Espírito Uhum. Santo, de Jesus, quem seja, para curar isso e não ter pressa, né? Eu acho que no processo não apressar o resultado, porque não precisa, né? O principal da gente mesmo se acolher nisso e se aceitando também, né? Sim, muito bom, amor. E assim, é uma coisa, às vezes eu ataio muito no jeito que eu falo, né? Então, eu comprimo as coisas, mas é exatamente isso. E precisa ficar bem claro isso, te agradeço, sabe, para todo mundo, porque é um processo. Não é a gente aceitar, pensar no que eu estou falando e acabou.
né? É um processo, certo? Aí, Super Gustavo, quer contar alguma coisa pra gente? Primeiro, né? Agradecer de novo você ter vindo, viu, meu amor? E, e como é que foi? E como é que tá? Você consegue desmutar? Senão eu tento aqui. Aí. Eu estou acompanhando vocês aqui no Relacionamento Santo. No Relacionamento Santo também, né? Mas no relacionamento especial, que é importante, até você chegar lá no Santo de Osmio. Como me Então, custa, André. isso mesmo, né? Então aí é um É um pedacinho, outro processo, né? pedacinho, né? Um aspectozinho, outro aspectozinho, e é isso. E Mas a gente vai perdoando, a gente vai perdoando, a gente hum, vai perdoando e se aproximando de um ponto de referência. Porque o grande problema do relacionamento é a falta de referência. Mente dividida, com mente dividida, nunca vão chegar num acordo. isso mesmo, amor. Eguinho mais eguinho, então não dá, Ah, né? Então, não tem jeito, né? Ó, perfeito. É por isso que precisa de uma parte fora, né, desse sistema. exato. Esse é o ponto de referência, né? Isso. Você perdoa, perdoa, perdoa. O perdão lhe deixa na portinha do céu, na portinha do instante santo. Aí você vai ter uma referência para tudo, para todos os relacionamentos, inclusive o seu. Se você não tiver seu relacionamento santo com você mesmo, se você não perdoar você, você não vai perdoar ninguém, você não vai perdoar o mundo. Não tem jeito também. Sem Pois esse é. ponto de referência. É por isso que o Instante Santo está no capítulo 15, no meio do texto. Como se fosse assim: ninguém pode pular. Isso. Você Isso pode mesmo. decorar antes do 1 ao 14 e do 16 ao 31. Se pular o 15, pronto. Fica decoreba mesmo. Isso Então, mesmo. e É, me parece proposital parece mesmo. o Instante Santo no meio do livro de texto. É. Não, o autor do curso não é confiável, sabe? O cara faz pensado e ele enrola a gente, e aí a gente vai fazendo tudo que ele quer, né? Então, ó, graças E a tá Deus. tudo, ele dá tudo prontinho, né? E ele armou como ele quis, né? Pois é, O curso para a gente. Até no prefácio. Até o prefácio é armado. pois é. E, Nossa, e no não, ele, prefácio você vê que no prefácio ele dá o spoiler do texto todo. ele dá, mas a gente, a Como primeira assim? vez que eu li, é, Nada real pode ser ameaçado. então, mas a Quer primeira dizer, vez que eu li o prefácio, achei, hein? a primeira vez que eu li o prefácio, eu achei muito bonitinho. A segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, a milésima vez que eu li o prefácio, falei, cruzes, Creuzinha. Esse é um spoiler muito profundo, né? Muito Muito, profundo. muito. Então, assim, aí a gente vai vendo que, não, é isso que eu falo, ele não é confiável, sabe? Ele faz um negócio e depois ele sabe o que, que a gente vai fazer com aquilo, né? E aí, Depois de muitos anos também de eu ler isso, de ler o prefácio, eu pensei assim, mas rapaz, se eu soubesse disso, eu não tinha tido o trabalho de ler esse livrão todo. lê todinho, né? E É. chega lá no E a final. mesma coisa ele faz no livro de exercício, né? Ele começa logo, nada que eu vejo significa coisa alguma. No princípio, eu fiquei pensando, aí eu digo, vou pensar no assunto. Aí, 2 aulas depois, 2 dias depois, ele diz: nada que você pensa também significa coisa alguma. Pois Pronto, é. Pois é. né? É, Aí chega na 360 até a 365, ele diz: quero dar-te esse instante santo. Todo dia, quero dar-te esse instante, quero dar esse instante. Aí vem o dia primeiro, nada que eu vejo significa coisa alguma. pois é, né? Pois é, gente.
É muito gostoso, mas é gostoso, porque depois de um tempo que a gente vê, né, isso, Gustavo, depois que a gente se toca nisso, é gostoso dar risada, né? É muito Você gostoso. lembra de rir. Isso daí a gente lembra de rir. E todas as nossas risadas aqui, com as coisas daqui, com a risada da gente mesmo, elas ajudam a gente a lembrar de rir da diminuta e louca ideia, né? É. Então, mas é um Tanto, processo tanto sempre. as do passado como as do futuro. A gente Isso, lembra de rir das duas. isso, aham. Né? Isso é muito, muito gostoso. Então, assim, a gente estava, né? Eu estava falando, né, Gustavo, foi gostoso porque a gente foi falando da mesma coisa de forma diferente, né? Então, cada um falou de forma diferente e a contribuição de todo mundo que estava ali. Eu acho que alguns estrangeiros não entenderam direito, né? Porque o Gustavo faz uma piada muito pertinente em cada ponto das coisas que acontecem lá, né? E eu acho que os estrangeiros ficaram meio perdidos, assim, não sabiam direito como que era, mas foi muito gostoso, né? Foi muito gostoso. E é assim, né? Então, vai chegar uma hora que eu acho que a gente vai falar igual o Bill, né? Olha, puxa, todos os meus relacionamentos estão curados. Então, né? Aí, quando a gente pensa, nossa, esse aqui já tá bom, né? Olha, esse aqui já tá curado. De repente, a gente aí tem uma encrenquinha com outro, a gente só olha e fala, ó, não. De novo, né? Vamos olhar outra vez, vamos fazer os passos de perdão outra vez, certo? E aquilo que a gente estava falando, né, Flávio, é assim, por exemplo, cada passinho, né, que a gente olha, ou cada detalhezinho do relacionamento que a gente olha, precisa ser aplicado isso que a gente está conversando aqui. Né? Eu com o Gustavo. Precisa ser aplicado os passos do perdão em cada detalhe. Porque se não for em cada detalhe que a gente vai aplicar, a gente deixa para lá e o ego fala: não, não precisa olhar, tá tudo certo. Você acha, você já olhou para isso o suficiente, já fez isso e tal. E aí pode ser que com aquela pessoa você nunca mais tenha aquele probleminha, mais vai ter com outra. Tá? O mesmo encrenquinha. Então, aí, por isso que a gente tem preguiça, né, de relacionamento, fala assim, ai, não, eu quero resolver isso aqui agora. Mas é importantíssimo que a gente lembre de ir devagar, né? É importantíssimo, porque se a gente não tiver pressa, né? Porque, assim, às vezes a gente fala, não, não quero mais, estou sofrendo demais, sabe? Olha, né, tem esse relacionamento com isso, não quero, eu quero curar isso, eu quero... E assim, e a gente acha que quer curar o relacionamento, né? Aquilo que está ali fora, ou aparentemente está ali fora. E aí a gente perde todo o fio da meada, porque o Jesus fala: olha, o seu relacionamento está na sua mente, não é? Então nós vamos olhando mais devagar ainda, vamos fazendo as nossas é, as nossas estratégias, né, para esse perdão que ele ensina, para a gente conseguir esse perdão que ele ensina, e a gente vai fazendo aos poucos, né, em cada hastezinha, detalhezinho dos nossos relacionamentos. Cada um precisa disso tudo que nós estamos conversando aqui, né? Cada detalhezinho de um relacionamento, cada vez que a gente não está bem, a gente faz de novo, a gente olha para isso outra vez, a gente começa a ver que aceita, né? Aceita que temos mais passos para dar e por aí vamos, certo? E alguém fala, Flávio. Só para completar, Maria Amélia, eu achei muito legal isso que você falou, porque às vezes a gente fica com uma preocupação de curar o relacionamento como se fosse para mudar a forma, né? Sendo que o relacionamento é só uma ferramenta para a gente curar a nossa mente, né? Eu acho isso muito importante, porque essa mudança de ponto de vista, eu acho que é o que deixa o processo mais leve.
Você pode soltar um pouco a preocupação com a forma, do que está acontecendo no relacionamento, e só olhar para si mesmo e falar, bom, isso está revelando um conteúdo que é meu e eu posso escolher perdoar, eu posso escolher olhar de outra forma, né? E isso que o Gustavo falou também muito legal, né? Que os dois egos eles não se juntam porque o fundamento do ego é a separação. Então é sempre volta para a nossa própria escolha de optar pelo Espírito Santo, de olhar de uma forma diferente, né? É isso que traz esse ponto de referência, que deixa a coisa mais leve mesmo, deixa a nossa própria cura, eu acho, um pouco mais gostosa, um pouco mais leve, e a gente para de se preocupar um pouco com o formato das coisas, né? Eu acho que esse ponto de virada é muito legal. Ai, muito bom, bate aqui. Pá! Ai, tadã! Muito bom mesmo, a gente vai juntando essas coisas, né? É que, é assim, vamos botar o pezinho no chão, né? Só para brincar um pouco, tá? Aí a gente está falando, e isso na teoria é perfeito, eu nunca perco a linha de raciocínio, mas, né? Mas, aí tem, né? Os filhos santíssimos de Deus com os quais a gente convive, não é? Eles são santíssimos, porque eles vêm aqui mostrar na ponta do nariz, né? Aquilo que. Aí, de repente, vem alguma coisa, vem alguém aqui e faz alguma coisa que eu não gostei, eu não gosto, entende? E aí, veja bem, todo esse processo está aqui, na teoria ele está aí, mas se eu não aceitar, que é isso que a gente está falando, se eu não aceitar que eu estou irritada, nervosa, ofendida, magoada, sabe, um monte de coisa e tal, eu aceito para depois eu poder olhar para isso de forma diferente, né? Então, esse processo envolve tudo, envolve todas as coisas, porque muitas vezes não é com pessoas, é com situações. Então, assim, eu também quero mudar a minha situação, sei lá, financeira, entende? Não, mas aí eu vou lá para. É assim, precisa tomar cuidado, porque muitas vezes as pessoas falam: ah, tá, então eu não tenho que fazer nada. Não, não é assim, porque se a gente acreditasse, né, que realmente no autor do curso que esse mundo é só uma projeção, então tá, a gente não tinha que fazer nada, tá? Mas a gente não acredita. E a gente vai usar esse mundo que parece estar ali fora para fazer esse caminho reverso, que é o que a gente está conversando, né? Esse caminho inverso, a gente vai voltando para dentro. Então, tá, eu quero mudar a minha situação financeira, mas a situação financeira, ela continua sendo uma projeção, é um relacionamento projetado, e assim, mudar para tentar ficar fazendo algumas coisas para lá, eu não estou dizendo que eu não vou trabalhar, tá? E não vou olhar racionalmente para tudo que eu tenho que fazer, e vou fazer as coisas do jeito que o mundo que a gente percebe que tem que fazer, tá? Aqui no mundo. Mas o problema não está lá, né? O problema não está na situação. O problema está na mente, igualzinho meu relacionamento com cada um de vocês. O problema está na mente. E aí, assim, qual é o balanço? Assim, como que a gente vai lidar, ou quais situações que a gente vai lidar? Né? Quem dá mais? Quem fala alguma coisa? Né? Como que eu vou, com quais situações eu vou lidar? Ou com quais situações eu vou aplicar tudo isso que a gente está falando? Ou né? Em quais situações? Alguém fala alguma coisa? Gente, é naquela que incomoda. Uai, tá? É nas situações que nos incomodam, naquilo que mexe com a gente, ok? Aí, outra coisa que, assim, a gente conversou lá só um pouquinho, não lembro nem se vocês que estavam lá, se vocês estão lembrados, né, da gente falar, porque, a gente, quando está estudando um curso,
parece que só tem situação ruim, né? Então, assim, aí a gente vai, nossa, e vai lidar e fala delas, né? E aí, e aquela dificuldade, a dificuldade, a dificuldade, blá, 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 blá. Mas e as situações boas, né? Elas também são um relacionamento, certo? Como é que a gente faz com isso, né? Alguém quer falar alguma coisa? Opa! Ô, gente, ajuda eu aqui. Vai, vamos lá. Então, ó. Oi, Oi, Edna. Diz, amor, oi. tudo bem? Ai, menina, perdi o nosso bate-papo antes da coisa. Fiquei tão triste que vou receber visita, tô numa correria aqui pro feriado. Ah, você fala o Mas bate-papo 15 minutos antes. Ah. isso, ai, queria tanto, né, para conversar sobre a conferência, mas foi tudo muito bom. Eu só entrei para falar isso. É maravilhoso, adorei tudo. Pena que não fiquei os outros dias, vi, né, nas fotos, né, as coisas. Parece que foi muito bom. O próximo você Mas vai se programar. Você vai levar todo o seu gatil lá, entendeu? E aí eles ficam juntos e pronto, acabou. Certo? é o que você está falando, é relacionamento. Relacionamento é uma coisa estranha, não é? De qualquer tipo de relacionamento, não é fácil, não, né? A gente impor limite para a gente mesmo, né? É complicado, viu? Isso. Mas é por isso que a gente lida com eles aqui com esse curso, não é? Então, é Isso. por isso que Ah, a fica gente mais está fácil. lidando. Assim, né? Sem sombra de dúvidas. Então, mas e aí, né, vamos lá. E tem as situações boas, claro, Claro. e elas são relacionamentos, né? Desculpa, como que a gente faz com isso, né? O que que a gente faz? Ou na visão do curso, né? E essas relações, essas relações, esses relacionamentos bons, gostosos, alegres, com pessoas e com situações, certo? Por que que eu estou levantando isso para a gente? Porque é muito sério mesmo, né? A gente pode confundir as coisas. E eu tenho um garoto, sim, claro. Se, tem um garoto que é muito novinho que estuda esse curso, né? Ele estuda desde os 16 anos, e ele estava muito confuso com essa coisa, né? Mas como? É assim, ele falou, eu me sinto culpado quando eu estou num lugar super gostoso, sabe? E curtindo coisa boa, ou então eu ganho um presente, aí eu fico pensando, meu Deus, eu estou aqui com um relacionamento especial com esse presente, ou com essa situação, ou com essas pessoas, e eu estou dando risada e tal, né? E agora ele tem 19 anos, só para vocês terem uma ideia do nível do garoto, né? Então, aí veja bem, olha só, as coisas boas aqui, elas podem ser representantes do reflexo, não é? Do amor de Deus, do carinho de Deus que ele tem com o filho dele. O que vai ficar diferente para nós que somos estudantes de um curso em milagres, né? O que fica diferente? Fica diferente porque, por exemplo, a gente se divertiu um monte ali na conferência, nós demos muita risada, né? E fizemos. é, o que acontece é assim, eu curto todas as coisas boas, até como aceitar um presente de Deus para mim, mas eu tenho consciência de que essas coisas não são as responsáveis pela minha alegria, pela minha paz, pela minha segurança. Elas representam. Assim como as coisas ruins não são responsáveis, culpadas pelo meu mal-estar, ok? Então, isso é importante, porque eu resgato novamente o poder. Vamos supor que não tivesse ninguém brincando lá na conferência, vamos supor que não tivesse ninguém fazendo farra, que nem as meninas, né, dançando, cantando e etc. Vamos supor, mas a minha alegria estaria garantida. Não foi exatamente, mas todo esse arsenal de coisa gostosa, de coisa engraçada que aconteceu, elas servem para que eu me lembre da alegria que já é minha, tá? Mas eu não dependo delas, eu não dependo. Acho que isso fica claro quando a gente tem como fala? Um exemplo, não é?
eu penso que todo mundo, até o Jesus fala isso literalmente no curso, não adianta vocês me perguntarem onde que eu não vou lembrar, tá? Mas assim, ele fala literalmente isso, ele fala, não tem hora que você tem uma alegria que você não sabe de onde vem, né? Não tem hora que tudo parece meio esquisito à parte, mas sabe, você tem uma alegria ainda. Não tem hora que você não está se sentindo muito bem, mas mesmo assim vem uma pessoa falar com vocês e diz que você faz muito bem a ela e diz que você é alegre ou tem uma alegria e tudo mais. Então, é sua, é sua. Então, a gente vai usar essas relações, né? Os relacionamentos com as coisas gostosas, com as coisas boas, com consciência de que nós não dependemos deles, nós não dependemos desses relacionamentos, nós não dependemos dessas relações com as coisas, com as pessoas e com as situações. Então, nós vamos ficando cada vez mais independentes, né? De uma coisa acontecer dessa forma para eu ficar bem, ou de outra forma específica para eu ficar bem. E aí eu posso estar bem de qualquer jeito. E aí tem alguma coisa gostosa, vamos dar risada, né? A gente tem um Gustavo que interfere sempre no mesmo ponto, mas de humor assim, ó. Aí a gente dá risada, né? A gente tem as meninas que ficam lá fazendo uma farra lá e a gente dá risada, que delícia. Mas aí não é um especialismo, porque não é uma dependência disso, ok? Então a gente deve curtir as coisas boas que nesse mundinho que a gente mesmo fez, né? A gente deve curtir, tá bom? Porque isso nos remete a uma alegria que já é nossa. E sem dependência, o resgate do poder está garantido. Tudo bem? E alguém quer falar alguma coisa ou completar alguma coisa? Não? A Bom, alegria é bom. inerente à prática, né? Hã? O quê? A alegria é inerente à prática do curso. Isso. Não Isso tem jeito, mesmo, Gustavo. Isso não tem mesmo. jeito. Isso mesmo. Você sabe que o que você falou tem tudo a ver com aquilo que o Piquet falou lá, né? Ele falou assim: de repente, a gente vai treinando a mente, a gente vai praticando isso daí, de repente você se pega muito mais gentil com as pessoas. De repente a gente se pega muito mais alegre, não é? Tirando sarro de muito mais coisas, não levando as coisas tão a sério, né? Tá certo? É isso? A alegria é uma das 10 características Do professor. do professor, né? Eu não gosto dessa palavra, não, viu? É, Não, você vai ter que professor, não. escolher em quem você vai bater, ou no Jesus ou na Lília, tá? Porque, ó, um dos dois, né? Um dos dois vai ter que bater, já que você não quer essa palavra. Então, usa outra, né? Usa outra. Pois é, mas eu estou brincando. Mas a alegria é inerente. Eu me lembro também, tem uma meditação budista, quer dizer, uma prática budista, Zen, que ele pega os alunos e bota assim de cara para a parede, né? Para meditar de cara para a parede. E o professor fica atrás com o cipó na mão, corrigindo a postura e tudo. Para mim, sugere assim, como se dissesse, quando você começar a rir para a parede, aí você se encontrou. Quando o riso for inerente, né? Aham. Ó, que 10, né? Olha que eu vou tentar E, fazer isso um dia, hein? Ó, e é isso, eu acho que é isso que o curso fala da isso, alegria ser inerente. exatamente. Porque é assim, se o Filho de Deus esqueceu de rir da ideia de separação, então a gente tem que resgatar esse negócio, a gente tem que resgatar essa lembrança, não é?
Então, Pois é. é óbvio que tem aqui, né, muita miséria, né, nesse mundo, e essas misérias ficam sérias, né? Elas são sérias, elas são reais. Aí, aos poucos, a gente vai lembrando disso e a gente vai ficando, às vezes, com cara de doido, né? Porque tem alguma coisa muito difícil acontecendo, E você o vai curso rindo. faz a gente olhar para o medo, Sim, faz a gente olhar para o pecado. Menina, quando eu comecei esse curso, o tal do Alpinic, então, eu digo, rapaz, esse cara é um pessimista crônico. isso mesmo, isso E- mesmo. e- Eu, com o meu egozinho espiritualizado, eu achava ele assim. Digo, rapaz, ele é pessimista demais, mas tem que olhar para depois rir. Se não olhar, não vai rir. Exatamente. Se não olhar, não... Ó, Gustavo, depois a gente tatua isso aí, ó. Se não olhar, não vai rir, não é? Não tem jeito, a gente precisa olhar, porque se não olha, fica escondido e não tem É, graça, isso vai ficar lá, não é? Ah, mas é isso mesmo. Eu penso que a gente vai falando isso com as pessoas e com a gente mesma, né? E vai ficando cada vez mais fácil, não é? E olhar para o medo não é fácil de jeito nenhum, a gente sabe disso, né? Mas, como diz o Charopeta, né? O professor o autor do curso, ele fala assim: agora você não está sozinho mais para olhar, tá? Agora você não está sozinho, você vai olhar para os medos junto comigo. Eu vou junto com você, eu levo uma lanterninha na mão e a gente olha junto para esses medos. Só que ele vai falando isso e vai tendo que lembrar a gente que é aos poucos, não é? É aos poucos. E assim, quanto mais simples for o medo, né, que a gente sente, quanto mais simples, ou pequeno, quero dizer, né, um medinho que dá para a gente olhar, mais essa confiança nele vai aumentando, né? A confiança no Espírito Santo precisa ser conquistada. E aí, então, assim, olhando para esses medos aos poucos, a gente vai conquistando isso, né? Conquistando essa confiança. E aí, quando chega no maior, a gente está junto com ele e ele põe essa lanterninha e deixa a gente olhar, e aí vai indo, não é? Tem que haver outra forma. Vamos lá, gente, só tem, como o nosso tempinho é pequeno aqui, tem a Valéria pediu para falar aqui, se foi pertinente, pode falar do relacionamento com animais. Tá, você quer começar, Valéria? Quer falar alguma coisa? Não, mas se não der tempo de você falar, tiver um pouquinho, a gente pode deixar para outro dia, não tem problema não. Não, mas a gente, em 2 minutinhos, o Rodrigo espera nós, entendeu? Não tem problema, né? Ah, Se o Gustavo pedir, o Rodrigo fica. Pode ter certeza, entende? então tá. Vamos lá. Vem cá, ó. Os relacionamentos com os animais não difere de nenhum deles, nem o relacionamento com pessoas e nem o relacionamento com situações, tá? Porque para um curso em milagres não tem nenhuma diferença, porque tudo está na sua própria mente, ok? É, eu tenho alguns conhecidos, e eu tenho uma conhecida específica que ela toma frente, inclusive ela já saiu no jornal, na época os jornais eram mais assim, mas no Estadão, né? Ela mora em São Paulo, no Estadão lá, estampada assim, ó, a primeira página dos Cidades lá, ela defendendo os animais, né? Que estavam lá numa praça que eles queriam levar para como chama aquele negócio? Zoonoses, né? E tal, e ela não deixou por 2 vezes, né? Depois arrumaram um jeito, aí arrumaram mais um lugar para colocar esses animais e tal e tal. Então, assim, o que pode acontecer? Inúmeras nuances podem acontecer, porque ego é ego e a gente sabe, ele é bem criativo, né? Mas a gente pode
olhar para o nosso próprio vitimismo, ou sensação de não poder, ou sensação de, como fala? De necessidade de proteção. Tudo a gente pode olhar como uma projeção nos animais ali, sabe? Eles não têm poder de se. No mundo, eles não têm mesmo, né? No mundo, eles não têm mesmo, eles estão sujeitos a isso. Mas como que o ego usa isso para gente, né? Gente, eu estou falando em teoria, tá bom? Depois eu conto para vocês o que aconteceria comigo se eu pegasse alguém maltratando aqui, entende? Algum animal. Mas olha só, em teoria, né? Em teoria, os animais ou as situações às quais eles passam são também projeções de uma mente que se sente separada, né? Então, vale. E aí nós temos os vilões, né? E os vilões, eles são só vilões, tá? E aí, no caso dos animais, por exemplo, eles são só vítimas, certo? Só que ambos estão na nossa própria mente. E uma pessoa, nós estamos teorizando, tá certo? Uma pessoa em paz não teria o mínimo incentivo, ou não ia querer de jeito nenhum maltratar qualquer animal, não é? Então, eles não iam querer, mas as pessoas não estão em paz, pelo menos não a grande maioria. Então, assim, a parte, né, que a gente está olhando agora, na parte teórica, nós podemos pensar que essa pessoa que maltrata o animal, ela é tão vítima quanto ele, né, que ela não sabe, mas cada vez que ela maltrata, a culpa inconsciente também aumenta, tá certo? E agora, veja bem, tudo isso a gente está falando aqui. Então, eu pego, por exemplo, algumas situações que eu sei, às vezes é na TV, às vezes é muito perto de mim num tempo, e que quem me conheceu pessoalmente viu, eu não sou exatamente uma pessoa grande, né? E nem muito forte, mas se eu vir alguém maltratando um animal perto de mim, eu acho que eu viro Hulk, sabe assim? Então, eu vou fazer alguma coisa para proteger esse animal, seja lá o que for, tá? Seja lá o que for. E não interessa, porque eu simplesmente não penso, não é? Eu não penso. Então, na teoria, é isso que a gente vai fazer. Então, não tem diferença no nosso relacionamento com animais, não tem diferença em nenhum relacionamento com pessoas ou com situações. Tudo bem isso, Valéria? Esclareceu? O ego vai usar para fazermos, sabe, aumentar a nossa culpa e nos sentir e fazer com que o nosso próprio vitimismo seja feito nos animais. Mas a gente vai revertendo isso devagar, né? Então, tinha até uma musiquinha, de tanto que eu falo que tem que ser devagar, tinha uma musiquinha lá na conferência também, tá bom? É que nas aulas eu falo degavar, né? E aí as meninas fizeram uma musiquinha em cima disso também, tá? Então, ó, a gente vai olhando para essas coisas devagar, porque esse mundo é muito real para gente. As coisas aqui são reais, sem olhar para isso, sem olhar para esse sentimento que eu tenho de realidade, como diz o Super Gustavo, não vai rir, tá? Então é isso que a gente vai fazendo, e quando a gente se encontra, a gente reforça essas ideias na gente, tá certo? Amores, nosso tempo acabou, mas se alguém quiser falar alguma coisa, a gente estica mais 2 minutos. Diz, Valéria, diz. Não, só agradecer, brigadinho. Ah, Eu também viro Hulk, viu? E eu acho que eu é. sou menor que você ainda. Então, né? Não tem muito jeito, mas tá bom É. também, né? Ah, verdade. Verdade. Fala, moçada, tudo bem? Gustavo, ia falar alguma coisa? Eu ia falar assim, como a gente maltrata animal. Sim, sim, sim. O Uhum. Filho de Deus maltrata seu corpinho como se fosse um cachorrinho. Nem me fale. Não Exatamente, é? exatamente. O nível de exigência que a gente tem com o herói do sonho, né? Então é difícil. A gente maltrata mesmo. E isso a gente expande.
para os É. outros animalzinhos. Isso. Esse corpito não passa de um animalzito. Isso. Vamos lembrar disso. A gente precisa se encontrar mais para a Vamos, gente sim, falar mais vamos, disso, para a vamos, gente vamos. dar uma folguinha mesmo para esse animalzito aqui, A certo? gente passa batido, a gente passa batido. Exatamente. Mas é isso. Vamos olhar assim. Então, tá bom, meus amores. Ó, muito obrigada por vocês estarem aqui, né, nesse papinho gostoso, para a gente poder, sabe, lembrar das coisas mais, né, mais rápido e dar mais risada, certo? Então, ó, obrigada, Terezinha. Gente, super obrigada, viu? Ó, um grande beijo para vocês. Daqui a 15 dias a gente se vê de novo, tá bom? Beijos. Até. Beijão. Tchau, tchau, amor. Tchau.